Boa noite! Hoje é uma noite bonita, apesar de nós estarmos na lua minguante no dia de hoje. Hoje é dia 17 de junho de 2020, estamos na lua minguante, mas essa história é uma história que nos remete a uma lua cheia, grande no céu, bem bonita, cheia de magias, cheia de mistérios, porque hoje é dia de falar de Exu Morcego. Ele era um jovem muito curioso, se tornou médico cedo e cuidava de pessoas, mas era acima de tudo um pesquisador. Pesquisava tudo em prol de descobrir a cura de algumas doenças. Ele não se conformava que algumas doenças não tinham cura naquela época. Então, ele começou incessantemente a busca pela cura de algumas doenças através de pesquisas com os morcegos. Ele pesquisava, remexia, passava horas do seu dia pesquisando, só que ele achava que faltava algo ainda dentro da sua caminhada. Tinha alguma coisa que ele ainda não entendia nesse mistério da vida desse animal que é o morcego. Então, um dia, ele resolveu que para ele entender melhor essas criaturas, para que ele realmente soubesse como viviam os morcegos, o que eles sentiam, o que eles passavam, ele então deveria viver como um deles. Então, ele voltou para sua casa, que na verdade era um castelo onde ele morava, e tinha uma torre. E lá ele se trancou e ficou por muito tempo. Ele vivia lá na escuridão, ele vivia lá sem luz, simplesmente para sentir o que os morcegos sentiam, para tentar entender o que o morcego podia viver, como o morcego pensava, como o morcego agia, para aí sim ele continuar suas pesquisas. Longos anos se passaram e ele vivendo lá, enclausurado, sem encontrar pessoas, simplesmente vivendo, tentando viver como um morcego, com essa experiência. Só que não adiantou. As suas pesquisas não deram bons resultados, ele não conseguiu os resultados da cura das doenças que ele tanto desejava, em prol de curar os outros, né, de curar os seres humanos. E um belo dia ele estava muito revoltado, ele olhava para o céu e para aquela lua cheia linda, como eu falei antes. Então ele resolveu fazer um pacto. E ele fez um pacto vendendo a sua alma ao demônio. Ele disse que ele venderia sua alma ao demônio se o demônio lhe desse, sim, a solução e a cura daquelas doenças, que ele conseguisse curar as pessoas. E assim o demônio fez. Ele começou a descobrir a cura, ele começou a descobrir os antídotos, as vacinas e todas as coisas que curavam as pessoas. E ele começou a ficar muito feliz com relação a isso. Ele curava doenças, ele era um médico bem conceituado, ele não vivia no meio dos humanos, mas através de outras pessoas que vinham até ele informava, ele dizia como fazia uma vacina, como fazia um medicamento, e assim ele ia curando as pessoas. Ele ficou bem velho, ele durou muito tempo. Só que no momento do seu desencarne, quando ele se foi, ele foi direto para o umbral, porque ele tinha feito esse pacto de vender a sua alma ao demônio. Lá, ele foi cobrado. Lá, chegou a hora da justiça. Ele tinha vendido sua alma, então estava na hora de pagar
o prometido. Ele pediu, ele implorou, ele fez de tudo, mas nada pôde ser resolvido. Ele ficou longos anos no umbral e lá ele via todas as pessoas que tinham falecido, que tinham desencarnado de doenças graves, lá naquele momento, naquele lugar, chorando, suplicando uma ajuda, e ele não podia fazer nada. Ele tinha perdido todo o seu conhecimento, apesar dele ter, sim, uma grande evolução. Dentro da espiritualidade, ele tinha um grau de evolução por ser um pesquisador, por curar muitas pessoas, por ter vindo ao mundo para curar pessoas. Mas o fato dele ter pego um atalho vendendo sua alma fez com que ele padecesse no umbral. Teve um momento que foram até ele e ofereceram a luz. Os Exus foram até ele e disseram a ele que ele teria, sim, que prometer que ele, a partir daquele momento, ele voltaria à Terra como um guardião. Ele voltaria à Terra como um guardião, fazendo novamente a caridade, trazendo a cura para pessoas necessitadas, trazendo a calma e a paz para algumas almas desesperadas. Ele pensou e viu que essa era a única maneira dele ter a sua alma de volta. Ele conseguiu, ele se desvinculou desse pacto que ele havia feito ainda em vida. E sim, ele retornou à Terra como guardião. E nesse momento, ele pediu que o nome dele seria Exu Morcego. E é por isso que Exu Morcego hoje trabalha na Umbanda, trabalha na luz. Sim, não está mais na escuridão. Trabalha na luz, levando a cura de doenças físicas, espirituais, mas principalmente trabalhando com desobsessões, trabalhando, livrando as almas das trevas, livrando as almas que estão presas de alguma forma, levando a luz a essas almas. E essa é a história de Exu Morcego. Laroyê, Exu Morcego, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Laroyê, Exu Morcego.